Não, senhor, não conheço não. A matemática é a ciência que explica todas as coisas do universo. O senhor nunca foi à escola? Não, eu só conheço matemática para o gasto, para o troco das notas aqui, ó. Se o senhor não conhece matemática, o senhor perdeu 1/3 da sua vida. E vendo que a conversa ia morrer ali, o homem então voltou. E o senhor conhece então, se não conhece a matemática, o senhor vive aqui nesse lugar tão maravilhoso, o senhor deve conhecer a astronomia. Mia é gato, parente do gato? Mia, eu conheço só o gato que mia. Não, astronomia, astros, os sóis, as estrelas. Aqui não tem estrela? Tem umas estrelas que a gente não pode botar o dedo, senão nasce uma verruga aqui, uma verruga no dedo. Mas é só isso que eu sei. Se você não conhece as maravilhas da astronomia, as estrelas imensas, os sóis com seus planetas, o senhor acabou de perder a 2/3 parte da sua vida. E o homem remando, ouvindo aquela conversa de maluco. Aí, para não perder o assunto, o intelectual perguntou: mas o senhor deve entender um pouco de geologia. Eu sou doutor em geologia. Moço, o senhor quer parar de fazer pergunta difícil? Que esse negócio aí eu nunca ouvi falar. É alguma doença? Isso pega? Não, é coisa que liga com pedra, rocha. Olha, você está vendo aquele barranco lá, a água vai batendo e você vai vendo as diversas camadas. As camadas de terreno contam a história da terra. Para mim quem conta a história da terra é fofoqueira da minha vizinha. O senhor quer saber de o que vai acontecer? Ela já sabe de tudo antes. Não, mas não é dessa terra que eu estou falando. A terra, o nosso planeta. Moço, dou conta disso não. Se você não sabe nada de geologia, você perdeu a última 1/3 parte da sua vida. E enquanto ele estava falando isso, o barqueiro que estava tão entretido com a conversa dos Mia, dos Gia e não sei o que, não percebeu que tinha uma pedra no meio do rio. E o barco foi sendo levado pela correnteza e topou com a ponta dele bem na pedra e fez um rombo. Quando fez o rombo, começou a entrar água no barco. Aí então o remador, o canoeiro falou assim: moço, o senhor aprendeu a nadar na vida? Enquanto ele já estava tirando as brusas. Não, então o senhor perdeu a sua vida inteira, porque nós vamos morrer afogado. Pulou na água, e lá foi o sábio com toda a astronomia, a sua geologia, a sua matemática, morrer afogado. E o barqueiro saiu do outro lado porque sabia nadar. Fala Jesus no capítulo 6 do Evangelho: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Primeiro, instruí-vos. Eis o segundo. Quando estamos acercando-nos de uma hipótese que pode ser verdadeira, talvez seja melhor a gente aprender a nadar, aprender alguma coisa que vale a pena, do que ter muito diploma pendurado na parede, do que pertencer a esta ou aquela sociedade científica de sábios, etc, etc. E quem nos ensinou a nadar viveu tudo isso, foi assassinado, pagando este preço para nos mostrar como era o caminho da salvação. Podem pensar assim: onde é que você viu isto? Onde é que está escrito isto? Se vocês desligarem um pouco a televisão, dessas novelas que são sempre a mesma coisa, desses jornais que matam todo dia um pouco mais, desses jogos que são sempre a repetição de mesmos jogos e mesmas partidas e mesmos campeonatos, que nunca se acrescenta nada a você, e começar a procurar como um ser vivo e encarnado lúcido, você encontrará tudo isto e muito mais coisas.
que não deve servir para atemorizar a gente. Por quê? Primeiro, nós escolhemos nascer nessa época. Se escolhemos nascer agora é porque temos algo para fazer, nos preparamos para isto, ou pelo menos sabíamos. E segundo, ninguém morre, mesmo que o corpo pereça. Então também não adianta, aquele cara me pôs tanto medo que acho que eu vou me suicidar, porque assim eu fujo disso. Não tem jeito, porque a seleção do joio e do trigo é para encarnados e descarnados. Dos dois lados da vida isso vai acontecer. O único jeito que tem para a gente se salvar a si próprio, desculpe a redundância, é a gente aprender. E se tem 3 anos ainda, poxa vida, em 3 anos dá para fazer tanta coisa linda. Mas seu André, se eu ver que essa conversa só para enganar nós, e se não acontecer nada? Então eu pergunto para você, por que você só deixou para mudar quando foi ameaçado? Se você sabe disso desde que se tornou espírita, desde que se tornou cristão, por que só começou a fazer, a ir pedir desculpa, a ajudar o seu semelhante, a devolver o que não era seu, quando ficou com medo? Por quê? Porque parecia que poderia ser verdade? Então viva como se sua vida fosse de verdade. Sinta isso como se fosse de verdade. E se de verdade não acontecer nada em 2012, você antecipou sua melhora em 3 anos. Já pensou que vantagem? Se tem 5 anos para viver, 6 anos, 10 anos, puxa, graças a Deus, ainda que foi pelo medo, mas eu comecei a ser melhor. Minha vida começou a ser decente, ou ser melhor, mais decente, 3 anos mais cedo. Vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento. 14, 15. Você olha para mim, tá? Você fica olhando para mim porque às vezes eu te peço. Vamos abrir o coração, vamos pensar em Jesus. Senhor, que bom que nós já não temos mais medo do fim, porque sabemos que o fim nunca é o fim. Que bom, querido amigo, que tanto se esforçam de todas as épocas para nos ajudar a não cometermos o mesmo equívoco que a humanidade cometera ao tempo de Noé, que ridicularizar o pobre velhinho que construía um barco sozinho para salvar quem quisesse, e ninguém quis. Ah, Senhor, graças ao amor que aceitou ser vítima da nossa ignorância, nós estamos aqui. Por isso, nós queremos aproveitar, e ao invés de nos fantasiarmos com falsos saberes ou saberes de ocasião, que a gente possa aprender a nadar de verdade no oceano da bondade, da compaixão, da humildade, da simplicidade, que a gente possa olhar para as roupas que guardamos, que não emprestamos, que nunca doamos, e comecemos a ver outras pessoas vestidas com elas, que mais bocas possam comer das comidas das nossas panelas, e que a gente pare de perguntar quanto isso vai me custar, porque se de verdade chegar em breve o que todos profetizam, não teremos o que fazer com aquilo que juntamos. Que nos arrependamos, Senhor, não como seres ameaçados, mas como filhos de Deus, que desejam amar o Pai, ao invés de envergonhá-lo uma vez mais.